Louvado seja Deus, glorificado é o nome do Senhor. Meu irmão, muitas pessoas acham que a gente, como cristão, a gente não pode se envolver em política, não pode se envolver em coisas mundanas, né? Pelo contrário, nós devemos nos posicionar, devemos falar a nossa opinião e muitas vezes falar aquilo que Deus ele quer que nós falamos. Então muitas pessoas me perguntam sobre o Alexandre de Moraes. Ele realmente ele está fazendo coisas erradas? Realmente ele está atrapalhando a nação? Sim, ele está. O Alexandre de Moraes ele está sendo usado pelo anticristo para cumprir algumas coisas que são necessárias para a volta de Jesus. O anticristo ele tem se manifestado, certo, na política, né, nas igrejas, certo, e nas religiões. Ele tem usado muito a vida do Alexandre de Moraes para cumprir algumas coisas. Isso vai ter consequências tenebrosas para a vida dele, do Alexandre de Moraes. Ele vai ter problema sério familiar. Ele vai ter situações dentro da casa dele que vai realmente ser muito graves, tá? Dentro da família dele. Pode escrever o que eu estou falando. Por quê? Porque mesmo você cumprindo algo do anticristo, existe uma lei espiritual, né? Que existe consequências. Para qualquer pessoa tem consequências. E para ele vai ser na vida familiar, na família dele, tá? São coisas muito sérias que vão acontecer na família dele. Pode escrever o que eu estou falando, tá? Ele vai ser preso e ele vai ser condenado pelos crimes que ele está cometendo. Isso daí não vai ter como ele fugir disso. Só que ainda é necessário ainda um tempo. Dentro desse tempo, ele ainda vai trabalhar para o anticristo, tá? Para cumprir algumas coisas aqui no Brasil, que vão ter que acontecer. Algumas coisas ainda, os nossos políticos que são de Deus, eles vão conseguir bloquear algumas coisas, né? Porém, as mais sérias não, eles não vão conseguir, tá? Então, e o Alexandre de Moraes ele vai pagar um preço muito alto por aquilo que ele está fazendo, tá? Principalmente pela condenação de pessoas inocentes, tá? Que ele fez. E algumas pessoas ali são pessoas que Deus ele ama demais. E ele tocou em pessoas que ele não deveria ter tocado, certo? Então ele vai pagar um preço muito caro por isso. Tudo tem o seu preço e o preço ele vai pagar, né? Por aquilo que ele fez, certo? Então, questão de democracia. A democracia não é isso que o Alexandre de Moraes ele está fazendo, né? Os corruptos estão reinando nesse país, né? Pessoas condenadas estão em cargos elevados e vai ter um preço a ser pago por tudo isso. Vocês podem escrever o que eu estou falando. Vai ter um preço muito caro, tá? Preste atenção na família dele, tá? Que ele vai perder pessoas da família dele muito próximo a ele. Pessoas vão sofrer muito da família dele e ele também, e ele vai ser preso, mais cedo ou mais tarde. Pode escrever o que eu estou falando. Esse vai ser o final dele, prisão, tá? Então, aprenda com esse erro, né? Que tudo tem uma consequência e ele vai pagar o preço por não fazer as coisas, né, da maneira correta e por dar ouvido ao anticristo. Ok? Um abraço.